Sonhemos como uma única humanidade, como caminhantes da mesma carne humana, como filhos dessa mesma terra que nos abriga a todos, cada qual com a riqueza de sua fé ou das suas convicções, cada qual com a própria voz, mas todos irmãos. É com essa frase que o Papa Francisco encerra a introdução da carta encíclica Fratelli Tutti, que nesse ano de 2023 completa 3 anos de lançamento. E eu convido vocês a vir conosco, conhecer um pouco mais desse tesouro que o Papa Francisco deu a toda a igreja, claro, sob inspiração do Espírito Santo. E a gente vai conhecer um pouco mais, dar alguns passos sobre essa carta, que nessa semana em que esse episódio está sendo lançado, completa mesmo 3 anos. Ela foi lançada dia 3 de outubro de 2020, um dia antes do dia do querido São Francisco de Assis, não à toa. A gente vai conhecer um pouco mais dela nesse episódio. Você vem com a gente? Então vamos juntos! Vamos juntos! Vamos juntos! Vamos juntos! Vamos juntos! Vamos juntos! Vamos Vamos juntos! juntos! Vamos 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 juntos! Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do podcast Vamos Juntos. Eu sou o Padre Neto e te acolho com muito carinho, muita alegria aqui nesse espaço de crescimento que é esse podcast. Olha, gente, já souberam aí pela introdução e pelo título que a gente vai falar hoje sobre essa carta encíclica tão linda que o Papa Francisco escreveu, a Fratelli Tutti, que esse ano, especificamente esse mês de outubro, está fazendo 3 anos de lançamento. Deixa eu perguntar a vocês, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Espero que estejam, viu? Semana passada a gente falou um pouquinho sobre o grupo dos ex-alunos e essa semana estamos trazendo esse presente, né? Um comentário sobre essa carta tão linda que a gente teve o prazer de ler, de conhecer sobre a Fratelli Tutti. E a gente vai dar alguns passos nesse episódio que eu espero que sirva como um ânimo para você aí em casa poder ler esse texto. Onde é que a gente pode encontrar? Em todas as livrarias católicas possíveis e imagináveis você pode encontrar, se ela for católica de verdade, né? Você vai poder encontrar esse texto do Papa Francisco, essa encíclica. Mas também você pode procurar ela na internet, no site do Vaticano, você vai encontrar ela facinho, tá bom? Procura lá, Fratelli Tutti, Fratelli com 2 L's, e o Tutti com 2 T's, tá bom? No final. Então, vamos embora conhecer um pouquinho mais sobre ela. Antes, vamos saber o que é uma encíclica, né? Porque eu tô falando assim, a carta encíclica do Papa Francisco. Pode ser que alguém aí que está nos ouvindo não saiba o que é uma encíclica, pois agora vocês vão ficar sabendo. Vamos se ligar aí, hein? A palavra encíclica vem de um termo grego, que eu não consigo pronunciar, tentei muito aqui, mas não consegui. E ele é usado para se referir a uma comunicação solene feita pelo Papa aos bispos e católicos do mundo todo. Em suas origens, as encíclicas eram cartas de um bispo para várias igrejas em uma região. Atualmente, o conceito de encíclica ele costuma estar muito associado a um escrito divulgado pelo Papa para apresentar uma visão ou um pensamento sobre algum assunto que seja importante e comum a todo mundo. Bom, resumidamente, uma encíclica trata de algum assunto muito prioritário em um determinado momento. Entre os papas que mais escreveram encíclicas estão o Papa Pio XII, autor de 41 encíclicas, o Papa Pio XI, que escreveu 30 encíclicas, o Papa João Paulo II, autor de 14 encíclicas, e o Papa Bento XVI, com 13 encíclicas publicadas. Bom, já sabem onde encontrar todas as encíclicas, né? Já falei e vou repetir. Vão lá no site do Vaticano que vocês vão encontrar tudinho de graça. Mas se vocês querem ter ela impressa e vocês não têm acesso à livraria do Vaticano, então vocês podem comprar nas livrarias católicas aí mais próximas de vocês, tá bom? Então, vamos entender agora o que é realmente a Fratelli Tutti, quais capítulos importantes, já vou logo dizendo que são todos, e vamos fazer alguns comentários primeiramente sobre os temas mais importantes dessa encíclica, depois a gente vai adentrando assim mais especificamente cada um deles, tá bom? Vamos embora? Vamos lá. Essa carta encíclica, Fratelli Tutti, é composta de 8 capítulos, tendo uma pequena introdução, ok?
E sobre essa introdução a gente tem algumas coisas a falar, né? Olha, gente, a carta ela é importante em todo momento, tá? Cada capítulo é muito importante, muito legal. Inclusive se você tiver aí a carta com você, já pode ir abrindo e dando uma olhada assim nos títulos, a gente vai comentar algumas coisas, tá bom? Esse texto é muito importante. Fratelli Tutti é uma das cartas mais importantes que o Papa Francisco já escreveu. Ela trata de temas fundamentais muito relacionados à fraternidade e à solidariedade. Na introdução da encíclica, o Papa Francisco destaca a crise global que a humanidade estava enfrentando e atualmente também continua, infelizmente, incluindo algumas questões como desigualdade, pobreza, a migração, intolerância e conflitos. Ele faz, logo no início, um apelo à solidariedade entre todas as pessoas, enfatizando a ideia de que somos todos irmãos e irmãs, independentemente das nossas diferenças. O Papa também chama a atenção para a importância de valores como amor, compaixão, justiça, busca pela paz como pontos fundamentais para a construção de um mundo melhor. Ele também encoraja a reflexão sobre como cada indivíduo pode contribuir para a promoção desses valores em suas vidas cotidianas e na sociedade como um todo. Em resumo, a introdução da encíclica Fratelli Tutti estabelece a visão do Papa Francisco sobre a fraternidade universal e a necessidade de buscar um mundo mais justo e solidário, e serve como um convite à reflexão e à ação para todos os leitores. A gente já é pego de início com essa beleza dessa introdução. Minha gente, olha, é uma coisa mais linda do que a outra. Mas a gente já é pego assim no primeiro capítulo, né, da Fratelli Tutti, que o título dele é As Sombras de um Mundo Fechado. Nesse primeiro capítulo ele fala sobre o problema da polarização política, a exclusão social e a falta de solidariedade que muitas vezes caracterizam a sociedade em que vivemos. O Papa também destaca a importância da fraternidade e da amizade social como uma resposta aos problemas do mundo. Ele argumenta que a fraternidade é essencial para superar as divisões e construir uma sociedade mais justa e igualitária. Além disso, esse capítulo primeiro discute a crise dos migrantes e refugiados e a necessidade de acolhê-los com compaixão e solidariedade. O Papa enfatiza a importância de construir pontes em vez de muros e de tratar todos os seres humanos com dignidade e respeito. Esse primeiro capítulo estabelece então um tom para toda a encíclica, abordando questões sociais e econômicas globais e chamando todo mundo para refletir sobre esses assuntos. Então aí ele vai traçar aqui uma série de questões que são sombras, né, desse nosso mundo fechado, como o fim da consciência histórica, uma falta de projeto para todo mundo, um descarte mundial, assim, ninguém está se valorizando, os direitos humanos que não estão contemplando todos os humanos de verdade, assim, na prática, né? Infelizmente. Muitas situações de conflito e medo, a questão da globalização, como a gente já falou, como um progresso sem rumo para todo mundo. A questão das pandemias, como nós vimos, né, e outros flagelos da história. A ilusão da comunicação, como se realmente ela acontecesse bem para todo mundo. Mas a gente sabe que tem muitos problemas, né, a resolver aí nessa questão da comunicação. A agressividade despudorada que a gente está vendo acontecer. Informação sem sabedoria, né, a questão da comunicação ainda. E algumas sujeições e autodepreciações. No final, ele vai falar para a gente sobre esperança. E aí, no número 55, no primeiro capítulo, ele fala assim: convido à esperança. A esperança que nos fala de uma realidade cuja raiz está no mais fundo do ser humano, independente das circunstâncias concretas e do condicionamento histórico em que vive. Mais para frente, ele vai dizer: a esperança é ousada. Sabe olhar para além das comodidades pessoais, das pequenas seguranças e compensações que reduzem o horizonte para se abrir aos grandes ideais que tornam a vida mais bela e digna. Caminhemos na esperança. Menino, olha, a gente termina o primeiro capítulo com um suspiro de esperança mesmo, de alegria, sabendo que vem coisa boa por aí, apontada pelo nosso querido Papa Francisco. E vamos saber que coisas são essas? Pois então vamos saber. O segundo capítulo abre para nós já alguns pontos de esperança. Vamos saber um pouquinho mais sobre ele agora.
O capítulo 2 da encíclica Fratelli Tutti, ele tem um título bem curioso: Um Estranho no Caminho. Esse capítulo trata das questões da migração e do encontro com o outro, especialmente com os estrangeiros imigrantes. Nesse capítulo, o Papa aborda alguns temas relacionados à globalização e ao medo dos estrangeiros, a necessidade de uma abordagem mais humanitária e solidária em relação à questão migratória. O Papa Francisco enfatiza a importância de ver os migrantes como irmãos e irmãs, como verdadeiramente são, né, minha gente? Reconhecendo a dignidade inerente de cada pessoa, independentemente de sua origem ou do seu status social. Ele critica o medo do estrangeiro e a tendência de construir muros em vez de pontes. A encíclica também menciona a responsabilidade dos governos e da comunidade internacional em lidar com as causas profundas da migração, como pobreza, violência e mudanças climáticas. E ele vai apelando para uma cooperação global para abordar essas questões. No geral, nesse segundo capítulo, o Papa Francisco exorta todos nós que estamos lendo essa carta a refletir como a gente pode responder de maneira mais compassiva e solidária a todos os desafios da migração e a poder trabalhar pela construção de uma sociedade mais acolhedora e inclusiva. Ele vai falar também, a partir do número 80, sobre o próximo Sem Fronteiras. Gente, olha, eu convido vocês a fazerem uma leitura profunda sobre essa parte, viu? Número 80 até o número 83, a gente vai ter, assim, uma provocação muito linda e muito maravilhosa. Então, por favor, façam uma leitura assim bem detalhada. Eu não posso demorar muito tempo lendo aqui a carta para vocês. Adoraria, mas esse tema aqui, o próximo Sem Fronteiras, me pega assim de um jeito, eu acho muito lindo. Vamos lá para o capítulo 3, então? Vamos embora. O capítulo 3 da encíclica Fratelli Tutti tem um título também muito interessante, que é Pensar e Gerar um Mundo Aberto. Nesse capítulo, o Papa Francisco aborda as questões relacionadas à solidariedade e à fraternidade universal, bem de acordo com o subtítulo da carta, né? Fraternidade e amizade social. Nesse capítulo, ele fala sobre a importância de superar divisões e preconceitos e discriminações para a gente poder construir um mundo mais inclusivo e acolhedor. O Papa enfatiza a ideia de que todos nós, como seres humanos, compartilhamos uma mesma responsabilidade de cuidar uns dos outros e também do nosso planeta. Ele exorta as pessoas a pensarem além dos seus próprios interesses e a considerarem o bem comum da humanidade. Além disso, nesse capítulo, o Papa Francisco critica a cultura do descarte, que se baseia na ideia de que algumas vidas são mais valiosas do que outras. Olha, minha gente, isso é muito absurdo e é bom que o Papa toque nesse assunto. Ele argumenta que todas as vidas têm a mesma dignidade e o mesmo valor intrínseco, independentemente da sua origem étnica, religião ou condição social. É um apelo à reflexão sobre como podemos criar um mundo mais inclusivo e acolhedor para todos os seres humanos. Ninguém vai ficar de fora. O Papa Francisco, ele não brinca em serviço não, viu? E puxa todo mundo para refletir. Inclusive, no número 94, ele fala assim: sendo assim, o amor implica em algo mais do que uma série de ações benéficas. As ações derivam de uma união que propende cada vez mais para o outro, considerando ele precioso, digno, aprazível e bom, independentemente das aparências físicas ou morais. O amor ao outro, por ser quem é, impele-nos a procurar o melhor para a sua vida. Só cultivando essa forma de nos relacionarmos é que tornaremos possível aquela amizade social que não exclui ninguém e a fraternidade aberta a todos. Número 94 da grande encíclica Fratelli Tutti do Papa Francisco. Gente, eu tô aqui vibrando a cada citação que eu trago para vocês, porque, olha, não é brinquedo não. Realmente, o Espírito Santo tocou a vida desse homem e nessa carta, por essa carta, toca a todos nós. Vamos pro quarto capítulo, vamos embora. Olha só, esse quarto capítulo, ele exige aqui uma reflexão bem interessante. Ele fala sobre um coração aberto ao mundo inteiro. Nesse capítulo, o Papa Francisco aborda questões relacionadas à política global,
cooperação internacional e solidariedade entre as nações. Ele destaca a importância de construir uma ordem mundial mais justa e inclusiva, onde todos os países possam trabalhar juntos para enfrentar desafios globais como a pobreza, a migração forçada e as mudanças climáticas. O Papa Francisco enfatiza a necessidade de diálogo e de colaboração entre todas as nações, superando um nacionalismo egoísta e um espírito assim de isolamento dos outros países. Ele defende a ideia de que todos os países têm a responsabilidade de cuidar uns dos outros, especialmente os mais vulneráveis. O Papa também critica a indiferença em relação ao sofrimento alheio e a exploração dos recursos naturais de nações mais pobres por nações mais ricas. Minha gente, a história do nosso país, infelizmente, foi construída exatamente a partir desse ponto aí, né? Além disso, o Papa Francisco aborda questões como a diplomacia e a resolução pacífica dos conflitos, condenando a guerra como solução para os problemas internacionais. Aí a gente, de repente, se depara com a guerra da Ucrânia, né? Anos depois. Olha o Papa já apontando soluções. Mas o povo não quer ouvir. Ele também faz um apelo à comunidade internacional para que trabalhe em conjunto para a promoção da justiça social e da paz. Então a gente vai sendo chamado a uma reflexão sobre o papel que cada país tem para o bem comum global e a construção de um mundo mais solidário. É a Fratelli Tutti sendo Fratelli Tutti, né, gente? Vamos então ao 5º capítulo? Vamos embora, estudar. Aqui é assim, meu filho, podcast Vamos Junto não brinca não. O capítulo 5, um estrangeiro na estrada. Nesse capítulo, o Papa Francisco enfatiza a importância de acolher os migrantes e refugiados com compaixão e respeito. Ele argumenta que a migração é um fenômeno que existe desde os tempos antigos e que pessoas têm direito de migrar quando suas vidas estão em perigo ou quando buscam melhores oportunidades para si e para suas famílias. O Papa também critica a globalização da indiferença, onde as pessoas se tornam insensíveis ao sofrimento dos outros e defende uma necessidade urgente de construir uma cultura de encontro e solidariedade em relação aos migrantes. É uma causa realmente que deve nos tocar. Lembrando aqui, gente, aí é a minha fala, né, sobre essa questão da migração, o próprio Jesus foi migrante, né? O Papa Francisco já nos lembrou isso certa vez. O próprio Jesus migrou. Quando ele era criancinha, recém-nascido, o pai e a mãe dele tiveram que fugir para o Egito. E o Egito acolheu Jesus. Será que se o Egito acolhesse Jesus, do mesmo jeito que grandes nações poderosas estão acolhendo os imigrantes, Jesus teria feito a missão que fez? Vamos pensar sobre isso. A partir disso, a gente olha para os migrantes no mundo todo. Bom, o 6º capítulo fala para a gente um estrangeiro na própria terra. Nesse capítulo 6º, o Papa Francisco fala sobre a importância de combater o racismo, a discriminação e a exclusão dentro da própria comunidade. Ele aborda o tema da cultura do encontro e como a gente pode construir pontes entre diferentes grupos étnicos, entre grupos culturais diferentes, religiosos diferentes em nossas sociedades. O Papa também vai enfatizar que todo mundo tem responsabilidade em promover a igualdade e a justiça social. E a gente não pode ignorar a realidade das desigualdades e da discriminação que ocorrem em nossas próprias comunidades. Olha, gente, em resumo, esses 2 capítulos, o 5º e o 6º, da Fratelli Tutti, o Papa Francisco destaca a importância da solidariedade, da compaixão e da inclusão, tanto em relação aos migrantes, como também em nossas próprias comunidades. Se liguem, viu, gente? Pelo amor de Deus, nada de racismo em nossas comunidades. Olha, nós, povo brasileiro, nós somos um povo misturado. Olha, minha gente, falando de maneira pessoal também, nós aqui no Brasil, a gente não pode estar com esse negócio de racismo, não. Infelizmente, o nosso povo foi formado a partir de uma estrutura racista. É o que a gente chama de racismo estrutural. Por quê? Porque o povo de África, de pele mais escura, também os indígenas aqui do nosso país, o povo originário, né, do nosso país, eles sempre foram observados como pessoas de 2ª ou 3ª categoria, ou nem como pessoas, né? Então, essa origem, né, triste na formação do nosso país, ela durou muitos séculos comparado com o repensamento sobre essas questões.
o que quer dizer que culturalmente a gente tem, infelizmente, uma marca racista muito forte. Mas como é que se quebra essa marca? Como é que se muda uma cultura? Produzindo novos saberes, novos pensamentos. Então aí na sua comunidade, repare bem como é que anda essa questão do racismo, né? Para a gente repensar, para a gente mudar isso. Olha, alguns antigos nossos têm um pensamento muito racista, né? Até comentava aqui sobre essas questões aqui com os irmãos aqui na comunidade. Mas nós que estamos aí com acesso à internet, que estamos com acesso à fé, né? Uma fé que reflete, como essa aqui do nosso podcast. A gente não pode ficar indiferente a essas questões, tem que ser antirracista, tem que combater o racismo. O Papa Francisco fala muito bem sobre isso e a gente, pelo amor de Deus, vamos fazer por onde repensar essas questões. Vamos embora para frente, que ainda tem assunto. E voltando ao assunto das pontes, vamos lá. O capítulo 7º da encíclica Fratelli Tutti vai abordar o assunto do diálogo e amizade social. Nesse capítulo, o Papa Francisco faz uma reflexão muito profunda sobre a importância do diálogo como meio de construir pontes entre diferentes culturas, religiões e povos, promovendo a paz e a fraternidade. O Papa enfatiza a necessidade de superar divisões e conflitos que existem no mundo, e ele destaca a importância de ouvir o outro com empatia e respeito. Ele também faz um apelo à solidariedade e à cooperação internacional para enfrentar desafios globais como pobreza, a migração e as mudanças climáticas. Esse assunto extremamente atual, que o Papa Francisco depois aborda muito bem na sua maravilhosa Laudato Si, que quem sabe a gente não vai falar sobre ela aqui depois também, né? Eu acho que seria uma boa, não sei vocês. Mas aí vamos saber o que é que vai nos dizer finalmente o capítulo 8 da Fratelli Tutti. Bom, o capítulo 8 da encíclica é intitulado Religiões a serviço da fraternidade no mundo. Nesse capítulo, o Papa Francisco aborda a importância das religiões como promotoras de paz, a coexistência pacífica e a solidariedade entre as pessoas de diferentes crenças religiosas. Aí pega a gente aqui também no Nordeste, viu? E no resto do país todo, com relação a essas questões aí. O capítulo 8º é enfático sobre a necessidade de um diálogo interreligioso verdadeiro, no qual todas as tradições religiosas possam se unir em busca de um bem comum e da promoção da fraternidade. Ele também condena o uso da religião como justificação para a violência e o extremismo e destaca a importância das religiões trabalharem juntas para combater as ameaças à paz e à dignidade humana. Além disso, o Papa Francisco aborda questões sobre a liberdade religiosa e a importância de garantir que todas as pessoas tenham o direito de professar e praticar a sua fé com liberdade, sem discriminação ou perseguição. Esse 8º capítulo é muito importante. E ele toca muito as questões não só da Igreja Católica, não só da religião nossa cristã, entre nossas igrejas cristãs do mundo todo, mas também no diálogo interreligioso, minha gente. Então, que lições lindas a gente não pode tirar daqui, né? Essa ideia da fraternidade universal também tem uma ligação muito linda com o nosso querido Francisco de Assis. Ah, menino, Papa Francisco não fala à toa. E ele fala também sobre o nosso querido São Francisco de Assis, um dos santos mais famosos da igreja no mundo. Inclusive, o próprio título da carta, Fratelli Tutti, é uma citação do próprio São Francisco de Assis. É por isso que, de uma forma direta e simples, essa expressão Fratelli Tutti, esse pensamento todos irmãos e irmãs, né? Todos irmãos, todo mundo com o sentido de fraternidade, ilumina a fraternidade que deve nos estimular a amar com maior compromisso. Então, minha gente, aproveitem, leiam a Fratelli Tutti nessa semana, nesse mês missionário, em homenagem ao nosso querido São Francisco de Assis, em homenagem ao nosso querido Papa Francisco. E, por favor, vamos utilizar esse precioso presente que o Espírito Santo nos deu pelas mãos de Francisco, do Papa Francisco, e vamos aproveitar isso para o bem das nossas comunidades, para o bem do nosso crescimento na fé. Espero que você tenha gostado desse resumo por capítulos da Fratelli Tutti nesses 3 anos de existência.
Também quero pedir com muito carinho que você siga a JS Caetés nas redes sociais. Procure a gente no Instagram, a JS Caetés _. Você vai encontrar o nosso perfil aí oficial, atualizado, com muitos posts bacanas, para você ver o que é que está acontecendo na JS aqui por Caetés. Tá bom? Faço o convite para você seguir a gente também em todas as redes sociais que você encontrar. Também a Paróquia São João Bosco de Caetés, que é de onde parte esse podcast. Tá bom? Meu Instagram, Antônio João Neto, me procura lá, fala comigo também se quiser. E peço a você que continue dando frutos na fraternidade, na amizade social, na fraternidade universal. Vamos nessa, vamos embarcar nesse espírito de fraternidade que é próprio do Espírito Santo, que une e santifica a igreja no mundo. Então sejamos sinais de espírito, sejamos sinais de fraternidade no mundo todo, tá bom? Deus abençoe a todos vocês nessa missão de sermos todos irmãos e irmãs. Até a gente se encontrar de novo na próxima semana. Eu espero por vocês para darmos ótimos passos no crescimento da nossa vida interior e exterior como irmãos e irmãs. Para vir com a gente, nós te convidamos. Vamos juntos? Esse podcast é uma iniciativa da AJS Caetés e Inspetoria Salesiana São Luís Gonzaga.